falar de anosmia, Acho que uma boa. que é muita gente, né? E nunca mais voltei a sentir cheiro. Anosmia, aí não sente gosto da comida, aí não tem prazer, né? Exato. Eu falei no Lécio, né? Voltar no Lécio, que é igual ele, eu gosto de tomar vinho, né? Então você rodou, né? Foi bom porque eu emagreci também um pouco. Mas, assim, realmente é um sintoma, claro, não vai matar a pessoa, não vai dar uma sequela muito grande, mas do aspecto físico, né? Talvez do aspecto psíquico seja algo muito severo. Prazer, né, cara? Sentir o cheirinho de uma Exato. comida, o gosto de uma comida dá muito prazer. E isso foi interessante porque, assim, o estalo que eu tive quando eu tive Covid a primeira vez, igual eu falei, se não estou enganado, o resultado do meu teste foi 19 de março. Então, eu acho que eu coletei foi dia 16. O estalo que eu falei, putz, acho que eu tô com Covid. Lembrando, lá no começo, ninguém achava que tava com Covid. Né? A gente não via amigos tendo Covid naquela época. Então, o estalo que me deu foi o dia que eu acordei e tava sem olfato. Aí eu falei, acho que ferrou. Aí fui lá no HC, coletei, né, o PCR, veio positivo, acho que 72 horas depois. Mas, enfim, isso foi interessante, porque assim, foi um sintoma que foi muito relatado, igual eu disse, entre pares, né, na nossa prática clínica, conversando com amigos. Pouco relatado inicialmente na literatura, mas depois apareceu. Mas o que eu achei legal, entre aspas, né, que no início começou a surgir alguns trabalhos, né, uma estrutura do cérebro que a gente não olhava com tanta atenção na ressonância do bulbo olfatório. Né? Então, aí a gente começou a prestar mais atenção naquela estrutura desprezível. Quem fazia uma ressonância para avaliar isso? Quase ninguém, né? Às vezes a gente avaliava paciente que tinha uma anosmia congênita, né? Acho que síndrome de Kalman, que ele nasce sem um ou dois do bulbos olfatórios, mas nunca a gente pedia porque a pessoa estava com uma sinusite e perdeu o olfato. Não, você tratava a sinusite e a pessoa recuperava. Mas aí começou a surgir esses estudos, né? Mostrando ou alterações inflamatórias no bulbo olfatório, né? Ou às vezes lesões até hemorrágicas na estrutura. Hemorragias pequenas. De repente o vírus estava lá mesmo. Exato, né? Ou a própria resposta inflamatória exacerbada gerando uma tudo no bulbo. Exato, né? E eu tenho uma paciente especificamente, né? Isso, paciente consultório, claro, novamente sem identificar o paciente, mas que ela teve Covid na Itália em fevereiro. Pegou o bicho mesmo, aquele valente. O esposo cozinheiro, né? Aquela questão, né? Trabalha profissionalmente com isso, então um exímio cozinheiro, vamos dizer assim. E ela fala que determinados tipos de cheiro, hoje em dia ela tá melhor, tá? Não voltou à normalidade, ela tá melhor, mas ela tinha uma perversão do olfato, que a gente chama de parosmia. Então, por exemplo, a pessoa ia cozinhar, sei lá, alguma coisa com alho, aí você sente um cheiro de comida podre. Né? Então isso, assim, além da perda do olfato, a gente viu muitas vezes uma deturpação do sentido do olfato. Então isso é muito prejudicial, né? Do ponto de vista social, de prazer, de você poder se alimentar com uma forma mais saudável, né? E ter estímulo para isso. Não, e os melhores encontros da vida... Exato. Tá aqui, na beira de uma mesa, né, cara? Aqui tá de manhã, né? A gente tá a gente tá com a aguinha, entendeu? Mas é o prazer, né? Exato. E no começo, né? Até lembro quando eu tive isso, né? A colega otorrina, a gente não sabia se tinha que usar corticoide ou não, se era só lavar com soro nasal. Acho que atualmente a gente não sou otorrino, mas acho que a gente não tem muita resposta. O que a gente tem recomendado bastante é aquela questão, igual eu disse antes, da reabilitação olfativa. Como faz isso? Né? Fala então, aí pro ouvinte, pro nosso ouvinte. Isso é interessante, né? Como o mercado funciona. Antigamente, né? Quando eu estudava neurologia lá em 2008, né? Não quando eu fazia residência de neurologia, mas quando a gente estava aprendendo semiologia, a gente aprendia que para testar esse nervo craniano, a gente tinha que pegar potinhos, colocar num potinho café, cravo, pasta de dente, né? Essências, né? De baunilha, etc. Isso, assim, era legal, mas era super trabalhoso de você fazer, andar com aquilo na sua bolsa e testar isso no paciente. Vamos ser sinceros, quase ninguém fazia isso. Não, e outra, para que examinar o bulbo olfatório? E quando surgiu isso, né? Então, assim, a gente começou como testar, etc. Então, assim, pelo menos acho que desde 2021, você consegue comprar kits com essência, com 6, 8 essências diferentes, tá, entre si. Então, por exemplo, essência floral, rosa, né, lírio, baunilha, chocolate, coisas diferentes, né?
E aí o que é recomendado que você faça, né? Eu não sou otorrino, mas eu vou falar uma recomendação neurológica geral que a gente vê. Você tem aqueles potes disponíveis, né? O ideal é que você não saiba o que você está cheirando, né? Mas que você abra os potes, né? E vá fazendo a cada 15, uma exposição de 15 a 30 segundos com, né, o odor. Então você coloca mais ou menos, não direto o seu nariz lá dentro, mas você coloca, né, o frasco perto do nariz, fica cheirando, né? Eu gosto de fazer particularmente com o olho fechado, fico 15 a 30 segundos, tiro, espero um tempo para você poder, né, exalar todo aquele odor e vai trocando, né? Então você repete isso por mais ou menos 15 minutos, 2 vezes ao dia. Tá? É trabalhoso você inserir isso na sua rotina. Mas isso é preconizado do ponto de vista de você fazer uma reestruturação sensorial do seu aparelho olfativo, né? E aí entra, eu acho que é como se fosse uma medida de estímulo cognitivo, uma medida de estímulo mais básico, né? De um sentido, né? Então você fazer todo esse treinamento, né? Eu particularmente fiz. Quantas vezes por dia? 2 vezes ao dia. 2 vezes ao dia. Em quanto tempo há perspectiva de melhora? Eu particularmente fiz até eu achar, que eu igual falei, eu tive Covid em março, eu fiquei com uma anosmia por acho que uma semana e com uma perda do olfato por uns 2 meses, depois eu voltei, não sei se é o normal. Mas voltou, né? Voltou, sim. Pelo menos 80% acho que voltou. É difícil de quantificar uma coisa não muito direta, né? Mas quando eu tive esse ano, eu achei que, até pelos sintomas que eu tive, muito de nariz escorrendo, obstruído, eu quis fazer, tá? E aí eu particularmente fiz por 1 mês e meio, que foi quando eu achei que eu tinha retomado próximo ao que eu era. Eu acho que não tem guideline o tempo que você deve fazer isso, mas pelo menos até o tempo que você se sentir confortável. Confortável e melhor para poder... Quer dizer, há perspectiva se você fizer essa reabilitação, sim. Comprar o kit 2 vezes por dia. Não é caro, né? Acho que dá para... Claro, assim, não é caro, mas dependendo da realidade... Não, isso é uma queixa muito frequente. De cada pessoa, né? Mas eu sei que estavam sendo até feitas pesquisas lá no HC, no departamento de otorrino, sobre isso. Na época, em março, lá até respondi um questionário, mas particularmente eu não me atentei a isso, eu não sei se saiu isso tudo publicado. Eu sei que saiu muitas séries de casos, né? Dentro da queixa de Covid longo entrava como um sintoma relativamente prevalente, às vezes até 20%, 30% dos pacientes. Mas, né, que eu saiba, a única medida assim, mais fundamentada é a reabilitação sensorial mesmo, da parte olfativa. Pode tentar fazer com vinho também. Mas com vinho é perigoso, né? Toma, cheira, experimenta, vai chegar no fim do dia, não vai dar certo. Tenta identificar a uva.